Eu acho que a gente tem que entender que o narcisismo é um transtorno de personalidade, ou seja, novamente aquele conceito que antes de ser uma doença é uma maneira da pessoa existir nesse mundo. No caso do narcisista, quando a gente fala numa personalidade narcisista, a gente está falando de uma pessoa que tem uma disfuncionalidade na sua autopercepção. É uma pessoa que se percebe extremamente grandiosa, uma pessoa que se percebe merecedora de tudo, que acha que todas as pessoas ao seu redor não estão suficientemente qualificadas para estar com ele ou com ela. Então, assim, é uma autovisão muito negativa dos outros e de uma arrogância muito grande. Se a gente for pensar bem, o narcisista, lembra aquela musiquinha, que eu não me lembro do autor, que era Quando Deus Te Imaginou, ele estava namorando. Essa música é mais ou menos, a gente lembra o narcisista, porque o narcisista acha que realmente Deus gastou um pouco mais de tempo e usou um pouco mais de material qualificado para construir aquela pessoa. Então são pessoas que se veem extremamente superiores aos outros e acabam tendo muito pouca empatia, porque o outro, seja na relação afetiva, seja na relação profissional, seja na relação familiar, o outro está ali para idolatrá-lo, para servi-lo e para reconhecer o quanto ele é bom. Então é uma relação que pode tender, e na maioria das vezes tende, para uma relação abusiva com quem ele se relaciona. Ele está sempre certo, e mais do que está certo, ele está sempre querendo que você reconheça. Admirá-lo, mas admirá-lo de uma forma quase idolatria, né? Então, um narcisista grave, a gente pode dizer que ele tem ali um pouco de... ele tem um pé na psicopatia, no sentido da ausência de empatia pelo outro, no sentido de usar o outro para se tornar cada vez mais grandioso. Então, são pessoas que têm, muitas vezes, um caráter bem duvidoso, no sentido de se relacionar com os outros. E porque, para eles são uma obra-prima. É quase como se tivesse assim, como se a gente for ver as obras-primas do Leonardo da Vinci, do Michelangelo, eles se acham que realmente foram criados por um artista muito mais poderoso. É muito chato se relacionar com um narcisista, porque ele é a autorreferência de tudo, ele é a autorreferência do que é bom, do que é maravilhoso, é uma arrogância muito grande, falta uma humildade básica, porque assim, todos nós, né, nós somos do gênero humano, né? Então assim, isso já equipara a gente, de uma certa maneira, com todos os outros seres humanos. E para o narcisista isso não existe, ele realmente é um privilegiado e que requer que todos os outros reconheçam isso e que paguem por isso, né? No sentido, o narcisista, ele não acha nada demais você pagar coisas para ele, ele acha até que isso é obrigação sua, para tê-lo ao seu lado. Então é assim, olha o quanto eu sou interessante, o quanto eu sou bonito, o quanto sucesso, eu sou... riqueza, e para eu estar perto de você, você nada precisa mais justo que mais você, do que justo de você pagar essa conta, que você pague de você por estar. isso, entendeu? Então assim, não há uma troca. Se relacionar com o narcisista, se relacionar com o vazio. Aí é o tamanho da frieza, né? E as atitudes. O psicopata, ele cai numa perversidade. O narcisista nem tanto. O narcisista, ele cai muito mais numa utilização do outro. O psicopata, ele sabe que ele é mau, que ele é um predador. Já o né? narcisista e ele não, tem ele prazer. quer ser sempre bom, né? O narcisista, ele realmente acha que as pessoas devem a ele. Qualquer tipo de paparico, qualquer tipo de privilégio, ele se acha merecedor. E é interessante porque muitas escolas de psicologia colocam o narcisismo como uma pessoa com uma autoestima baixíssima. Exato. Eu tenho umas dúvidas em relação a isso. Eu acho que a autoestima baixíssima é de quem se relaciona com o narcisista. São os parceiros, são as pessoas que estão ali e que entram nessa coisa de achar realmente que tem eu acho que é a vítima do narcisista. Um mito, né? Eu acho que é a vítima. Porque eu acho assim, que mais do que uma baixa autoestima, o narcisista, ele tem uma necessidade de ser centro, de ser idolatrado. E eu acho que isso acaba construindo
uma visão de si mesma de que ele realmente é grandioso. Ele não se vê como uma pessoa que precisa aprender mais, que precisa saber mais. Ele não tem humildade do aprendizado, de trocar, por exemplo, uma pessoa pode se relacionar com uma pessoa que não é tão bela no conceito, mas é uma pessoa muito interessante, que te dá conteúdo, que te dá boas gargalhadas. Para o narcisista não existe isso. Para o narcisista, o outro é obrigado a satisfazê-lo a todo tempo e, de preferência, a pagar por isso, porque ele é uma companhia absolutamente agradável, na opinião dele. Então, eu questiono muito essa questão da autoestima. Eu acho que é uma disfuncionalidade de autopercepção. Ser filho de uma mãe narcisista é muito difícil, porque aquela pessoa que tem que ajudar a construir a sua estrutura, a sua autoestima, a sua autopercepção, ela vai dar muito pouca atenção para isso, porque ela vai demandar desse filho uma atenção exclusiva. Tipo assim, quanto mamãe é boa, quanto mamãe é maravilhosa, e é muito difícil. Eu acho que tem 3 tipos de mãe que são muito difíceis. Isso não quer dizer que elas não amem, mas amam de uma forma que é muito difícil na formação da identidade do filho. Eu acho que uma mãe narcisista dá ao filho uma insegurança muito grande, porque assim, toda a referência de bem-sucedido está nessa mãe que se autoproclama sabedora de tudo, que não tem humildade de aprender, até com seu filho, porque nós aprendemos com as crianças, né? Então, assim, é muito difícil porque esse filho ou essa filha, eles se criam sempre com a coisa da crítica, porque eles têm dificuldade de entender se aquela mãe era narcisista ou não, eles não têm como saber. Como a mãe psicopata, né? Uma mãe perversa, fica muito difícil para um filho evoluir e entender que tem uma mãe perversa. Porque, em princípio, mãe é Nossa Senhora. Então, todo mundo quer e faz o projeto de sua mãe ou idealiza sua mãe como uma coisa boa, associa uma coisa boa. E uma outra mãe também muito difícil é a mãe borderline. Por quê? Pelo excesso de emoção. Então, pelo excesso de carência, ela muitas vezes se utiliza... Ela é como se o filho tivesse que preencher todo o seu vazio emocional. Então, ser filho de uma dessas 3 personalidades é muito difícil. Elas amam, mas a forma de amar vem com a disfuncionalidade das personalidades. Porque se ele é o centro do mundo, se ele é o centro do que há de melhor, o outro, necessariamente, ele está abaixo. E uma coisa que chama muita atenção nos narcisistas é a inveja. Né? Um grande invejoso é um tipo de narcisista. Ele não tolera que o outro tenha algo melhor que ele ou que se destaque de uma forma. Então eu diria que para começar a pensar numa personalidade narcisista, essa questão dessa arrogância, né, de uma pessoa que não tem humildade do aprendizado, não tem humildade de saber que a gente aprende até com um pescador, né, com uma pessoa muito humilde ou desprovida de qualquer fator cultural que o favoreça, e também a questão de ser uma pessoa muito incomodada com o sucesso dos outros. Narcisista existe em qualquer lugar, não é só na relação afetiva, existe na família, existe um amigo, numa relação profissional. O narcisista, ele é um transtorno de personalidade. O que significa isso? Antes de ser uma doença, é um jeito da pessoa ser, é uma maneira da pessoa ver o mundo e se comportar no mundo. O narcisista é uma personalidade em que ele quer aplauso. Ele veio ao mundo para ser aplaudido, reconhecido por sua grandiosidade, e ele acha que tem direito a tudo de bom que a vida puder dar. O que acontece com o narcisista é que ele não se relaciona, ele tem relações muito vazias, muito rasas, porque ele não troca afeto. Porque ele te trata muito bem no início, pode ser homem, pode ser mulher, tá? Ele te trata muito bem no início, mas para que você vire um fã dele, para que você ache maravilhoso, para que você ache que dê a ele esse reconhecimento que ele quer. Ele sempre vai ter muita inveja dos outros, porque o narcisista, ele realmente acha que se você tem uma coisa boa, ele quer aquilo para ele, para fortalecer.
ele acha que merece ser melhor que você. Então, quando você tem algo, ele nunca vê, tipo assim, pô, coisa bacana, meu amigo conquistou isso. Ele fala assim, bom, ele conquistou, aquilo era pra mim. Se ele não tivesse conquistado, aquilo me pertencia. E ele acaba te sabotando um pouco nisso, né? Ele sabota as pessoas, porque na realidade ele não tem... Se essa pessoa que falou que seu parceiro é narcisista, essa pessoa vive uma solidão. Porque ela não tem uma parceria na realidade. Não existe essa parceria. Não, porque assim, ele chega na vida sempre muito bacana, contando em geral uma história para você admirá-lo, para você admirá-la, nesse sentido assim de ter a plateia, mas na realidade o que ele quer é que você ache ele maravilhoso. E tem uma coisa também, além de muito invejoso, o narcisista, ele faz você, ele depois que te conquista, ele começa a fazer com que você se sinta mal. Nada teu é tão bom, nenhum amigo teu é tão maravilhoso. Por quê? Porque ele quer que você veja que só ele é fonte da sua felicidade, que você não pode ser feliz sem ele. Então, ele é muito natural que ele vai acabando minando a sua autoestima. Ele se aproxima da pessoa porque acha aquela pessoa luminosa e ele quer aquela luz. É uma vampirização. O narcisista é um grande vampiro. Ele está ali porque ele quer aquela luz que você tem, mas ele quer aquela luz iluminando ele. É como se você fosse um holofote. E o narcisista como parceiro de vida, ter certeza que você vai ter narcisista como parceiro de morte, né? Não sei se de morte, mas o narcisista, por exemplo, é uma das grandes personalidades que estabelece uma relação tóxica. Porque ele precisa que você fique mal para ele cada vez ficar melhor. Então, assim, não há uma afetividade. É uma coisa muito rasa. Se você fosse relacionar com um narcisista, por exemplo, um amigo narcisista, ele só fala dele. O quanto ele é maravilhoso, as coisas que ele fez. Se você vai desabafar alguma coisa, ele não ouve. Não, ele não ouve. Ou então ele fala assim, não, mas isso aí que passou é uma fichinha. Eu já tive isso. É uma competição, sempre pelo holofote. Na relação com o narcisista, você vai ser o holofote. Então você vai pegar a sua luz e vai botar para ele brilhar, vai virar para ele brilhar. Além de ser muito invejoso, o narcisista ele tem uma coisa, ele trai muito. Por que ele trai? É como se ele precisasse de uma reserva de holofotes. Então, por exemplo, ele tá bem com você, ele te conquistou. Aí ele fica assim, bom, essa eu já conquistei, esse eu já conquistei. Aí eu vou botar meus tentáculos para outro, porque é como se fosse um buraco que ele precisa o tempo todo que as pessoas reafirmem que ele é maravilhoso, que ele é fantástico, ele tá o tempo todo coisando isso. E essa daqui ele deixa já aqui no canto. Sim, aí ele vai ver outra conquista. E tá indo para outra conquista. Outra conquista, como se ele tivesse que dominar outra plateia, como se ele tivesse que pegar outro fã. Né? Ele está buscando fãs, ele não está buscando uma relação de troca, né? Ele está buscando aquele aplauso que vem. E com isso, o que acontece? Quando você não dá isso, né, ele vai trair dando ou não dando. Você pode dar tudo para o narcisista que ele vai trair. Porque ele vai querer essa reserva de aplausos, ele vai querer essa reserva de brilho para ele. E é em todas as parcerias, né? Em todas as parcerias. O narcisista, se você for caindo no jogo dele, acontece que você adoece. Porque você vai se sentindo uma coisa inútil. E ele guarda um momento ali que se você vai alimentando aquilo, ele vai caminhando quase para uma perversidade. No sentido assim de você ter que se anular totalmente para que ele tenha razão. Então, por exemplo, o narcisista, ele nunca fala assim, a relação acabou porque a gente não estava se dando bem. Ele vai dizer, não, acabou porque ela fazia isso. Vai inverter, vai dizer que quem traía era a pessoa. Tudo que ele fizer no sentido de denegrir a pessoa, ele instintivamente está falando dele.